Olá, alunos! Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre como nós vemos as cores, como nós enxergamos realmente as cores. Partindo assim do ponto de vista mais fisiológico, eu vou deixar então um material complementar para mostrar como funciona então nossa visão, né? Qual é o mecanismo do nosso olho. Porque aqui, assim, o nosso principal objetivo realmente é compreender por que essas cores são tão importantes no nosso sistema, certo? E antes disso eu vou trazer algumas curiosidades. A cor branca absorve todas as cores. Então, quando nós dizemos assim que todas as cores juntas formariam o branco, parece impossível, mas é porque na verdade o branco ele absorve todas as cores. O preto, ao contrário, ele reflete todas as cores. Por isso é considerado a ausência de cor, né? Ele não absorve nenhuma cor e, portanto, é preto. Nós conseguimos enxergar, né, visualmente em torno de 700 matizes. Nós temos aqui 7 cores principais do espectro solar, mas nas variações de cores, o olho humano consegue enxergar em torno de 700 matizes. Os insetos menos evoluídos, como por exemplo as minhocas, têm uma visão bastante frágil, né? Uma visão assim que não tem muitos recursos. Ao contrário, alguns insetos mais evoluídos e os crustáceos, eles desenvolveram uma visão multifacetada, ou seja, eles conseguem enxergar, né, em diversos ângulos e eles conseguem enxergar as cores, mas as principais cores que eles conseguem enxergar são as cores frias, que são o verde, o azul e o violeta. As cores quentes, como laranja, vermelho, esses insetos e crustáceos não conseguem enxergar. Os peixes que ficam no fundo do mar, eles não conseguem enxergar as cores. E isso tem a ver com o quê? Com a quantidade de luz que chega ao fundo do mar. No fundo do mar, praticamente não chega luz, né? Quando nós falamos assim de um mar bastante profundo, é escuro realmente. E embora eles tenham uma visão, essa visão não é dotada da capacidade de enxergar cores, porque as cores estão diretamente ligadas à luz, né? À entrada de luz no nosso sistema. Agora, os peixes que ficam em regiões, né, em alturas do mar, onde é possível a chegada da luz, esses peixes conseguem enxergar as cores. Os pássaros, eles enxergam muito melhor as cores quentes, como vermelho, laranja e amarelo, do que as cores frias. Os cachorros, eles basicamente enxergam tudo em 3 cores: cinza, amarelo e azul. Então eles não conseguem enxergar colorido como nós. E os gatos conseguem enxergar melhor a longas distâncias, né? Ele tem uma visão assim de alcance um pouco mais longo. Os homens primitivos também não tinham a visão bem desenvolvida, né? Isso é uma característica bastante recente. E isso talvez esteja ligado ao fato de que viviam em cavernas, né? Onde eram locais assim muito escuros. E à medida em que o contato com a luz foi evoluindo, os nossos olhos também foram evoluindo. A luz, quando nós passamos a compreender um pouco melhor por que é tão importante o uso da cromoterapia, a luz ela exerce diretamente impactos na nossa hipófise e no nosso hipotálamo, que são glândulas que estão ali no nosso cérebro, e essas glândulas são responsáveis por cuidar do equilíbrio do nosso metabolismo e funções básicas que nós temos, como por exemplo o sono, a fome, a sede, estão ligados então ao bom funcionamento dessas glândulas. Então, quando eu tenho uma ausência de luz, né, ou a minha absorção de luz ela é muito deficiente, eu sou muito submetido à luz artificial, por exemplo,
essas glândulas não conseguem trabalhar com o equilíbrio necessário, e isso acaba gerando, né, impactando então nesses problemas no nosso sistema, nosso próprio sistema fisiológico. E outra glândula muito importante que fica no nosso cérebro é a pineal, e a pineal também é sensível à chegada da luz ao nosso cérebro, e com isso ajuda a coordenar então de uma forma equilibrada esse sistema fisiológico básico. Através de estudos, né, e boa parte desses estudos também estão nesse livro, Cura Vibracional através dos Chakras, mas tem outros livros também que eu usei para montar esse curso, além do curso que eu já fiz. E eu deixarei no final do curso essa listinha que eu realmente recomendo que vocês leiam, porque aumentará bastante assim o conhecimento, né? Então aqui nesse Cura Vibracional através dos Chakras, eu tenho pontos de vista mais científicos, e como são um pouco mais complexos, e o objetivo desse curso é trazer um curso acessível a qualquer pessoa, para que qualquer pessoa compreenda a cromoterapia, eu não trouxe esses temas mais complexos para cá, esses experimentos científicos, mas recomendo que, se você puder ler este livro, irá acrescentar muitas informações, não só sobre cromoterapia, como também sobre outras terapias. Então existem realmente estudos científicos, isso não é inventado, né? Estudos científicos que comprovam a incidência da luz e das cores no nosso cérebro e quais são os seus impactos, positivos ou negativos, ou seja, quando eu tenho essa incidência de luz, o que eu ganho, e quando eu não tenho, o que eu perco. Recomenda-se também exposição solar diária. Essa exposição solar, ela faz parte, né, especialmente de alguns experimentos de um fotógrafo chamado John Ott. Esse fotógrafo, ele foi assim um grande nome da cromoterapia, especialmente mais recente, e eu falarei sobre ele um pouco mais adiante, mas o que é importante já que se compreenda é que através desses estudos que depois foram melhorados, digamos assim, comprovou-se que a exposição solar por cerca de 20 a 30 minutos todos os dias, pelo menos, né, o indicado seria umas 2-3 horas, mas como hoje em dia é muito complicado, as pessoas, né, passam muito tempo trabalhando, realmente indicado é que você passe, então, pelo menos de 20 a 30 minutos em exposição solar. Você pode até estar dentro de um local de trabalho ou dentro de casa, mas com as janelas bem abertas, em um horário em que seja possível tomar sol sem que haja necessidade de utilizar filtro solar, ou seja, antes das 10, e fazer essa exposição solar sem utilizar o óculos, porque quando eu utilizo óculos ou de sol ou até mesmo de grau, o de sol ele filtra as cores do espectro solar, então elas não são absorvidas pelos nossos olhos para realizar todo esse mecanismo lá internamente que faz com que essas glândulas trabalhem em equilíbrio. E os óculos de grau, eles causam uma distorção na absorção da luz e das cores. Então, nesse momento de exposição, o recomendável é que você esteja sem nenhum tipo de óculos ou lente de contato, realizar essa exposição em torno de 20 a 30 minutos todos os dias, né? Não precisa ser diretamente no sol, mas no local onde você possa observar e permitir que essa luz solar penetre nos olhos, né, e atua então no nosso cérebro, e esse simples hábito pode fazer com que melhore muito o estado de saúde de qualquer pessoa. Mais uma vez eu convido então a ler este e os outros livros, para que vocês possam compreender assim quais foram as pesquisas que foram feitas aí nesse sentido, e tome para si este hábito. Eu, por exemplo, eu tenho uma sala, né, onde eu trabalho, e todos os dias pela manhã ela recebe a luz solar. Eu abro bem as cortinas e a janela, e isso não só ajuda a fazer com que essa luz do espectro solar esteja atuando na minha retina, como também a luz e o ar que entram pela janela ajudam a
melhorar a qualidade da energia vital do ambiente. Então eu tenho dois benefícios. Eu tenho o benefício de estar atuando nessas glândulas e tenho também o benefício da renovação da energia vital através do prana do ar, que seria a energia vital que está no ar, e do prana do sol, que seria a energia vital que está no sol. Então só temos benefícios, sempre, né, utilizando então esses banhos de sol em horários com cautela. Eu volto então com a próxima aula. Até mais!